quando é que eu estou em união estável, quando é que eu estou namorando, quando é que eu estou casado. A união estável ela pode ser reconhecida tanto de fato como de direito. Significa que ela vale mesmo se eu não tiver algum papel que diga que ela vale. Inclusive, essas são duas das formas da união estável, que pode ser formal ou de fato. Então, se você vive em uma convivência pública contínua, duradoura e com interesse de constituir família, estão aí presentes os requisitos necessários para classificar uma união estável. Independente do tempo, não existe ao certo um tempo definido para dizer se é ou não união estável. O que importa é que existam esses requisitos que eu disse, que são a união pública contínua, duradoura e com interesse em constituir família. Se demonstrado isso em juízo, reconhece a união estável até mesmo retroativamente, ou seja, dos tempos anteriores. Muitas pessoas não regulamentam a união estável, que pode ser feita tanto por contrato particular ou por escritura pública, dois documentos que servem para demonstrar a existência da união estável. É possível também, na união estável, articular o regime dos bens. O casal pode optar por escolher algumas das modalidades de regime de bens que existem. Por exemplo, separação total de bens, comunhão universal de bens e a comunhão parcial de bens. Isso significa que existem formas de discutir o regime, a maneira como vai se dar a construção do patrimônio durante a união estável também, não é só no casamento. Porque no casamento você já tem o pacto antinupcial, que é anterior ao casamento, onde você registra qual seria o seu regime de bens. Na união estável não é diferente, porque ela se equipara ao casamento para todos os fins legais no nosso direito brasileiro. Isso significa que o regime de bens pode ser escolhido também na união estável, mas deve ser realizada a escritura de união estável perante um cartório de registro de nomes. Nesse cartório é onde vai ser registrado o regime de bens acordado. Mas quando se trata de união estável de fato, aquela que não existe nenhuma documentação legal que ateste a existência da união, o regime obrigatório é de comunhão parcial dos bens, ou seja, a partir do momento em que for reconhecida a união estável de fato, todos os bens adquiridos na constância da união serão partilhados de forma igualitária, ou seja, 50% para cada um dos companheiros. Outro detalhe interessante é que não é obrigatório que o casal resida no mesmo imóvel. Não é necessário que exista uma habitação em comum. Pode existir união estável de pessoas que moram cada um nas suas casas, não tem problema nenhum nisso. O que importa é que exija o interesse de constituir a família. E não há nenhum problema em constituir uma família morando em casas diferentes. A união estável não é só possível entre homem e mulher. A nossa Suprema Corte entendeu que é possível a união homoafetiva de casais do mesmo sexo. Então essa forma de união não pode ser obstada nos cartórios de registro, como antigamente era feito. Com relação à comunhão parcial de bens, como fica a situação dos imóveis financiados, dos veículos financiados, aqueles que ainda não foram quitados? Quando se trata de alienação fiduciária, ou seja, bens financiados, a partilha se dará dentro das parcelas já pagas. Então significa que aquela pessoa que comprou um imóvel financiado, um veículo, na hora da partilha vai ser contabilizada as parcelas já pagas e dividido aquele valor na metade. O companheiro que estiver na propriedade do bem indenizará o outro companheiro na metade dos valores das parcelas já pagas, atualizadas e corrigidas. E na partilha de bens, somente se discute os imóveis de propriedade das partes. Não se discute bens de terceiros. Mas e se eu construir na casa do meu sogro? Acontece muito isso, né? A gente vai, junta as tralhas, e aí o sogro ou a sogra fala, não, mora na minha casa, tem uma casa ali de aluguel, pode morar lá. Aí o casal faz reforma, altera, modifica, gasta no imóvel, e no fim da relação o imóvel fica para quem? Para o sogro? Não tem documento, como é que vai comprovar? Bem, nessas circunstâncias é indispensável que haja prova da cooperação, de modo que é possível comprovar que houve investimento financeiro do casal no bem de terceiro. Então, com relação às benfeitorias, é possível discutir em juízo a possibilidade da divisão. Construções em imóveis de terceiro é uma questão que, sem dúvida, merece um ajuste prévio e documentado para evitar prejuízos futuros. O objetivo desse vídeo não é esgotar o tema, afinal o tema é gigantesco, tem inúmeras questões para serem tratadas sobre união estável. Aqui trouxe basicamente alguns pontos que geram mais dúvidas entre
os conviventes. Dúvidas estas que aparecem mais ao fim, ao término do relacionamento. No caso da união estável, ela será dissolvida em juízo. E no caso do casamento, haverá ação de divórcio. Então, a dissolução de união estável e o divórcio são termos que, embora diferentes, significam basicamente a mesma coisa. A união estável pode ser ao mesmo tempo reconhecida e dissolvida quando não existem documentos comprobatórios. Então, em juízo, vai ser requerida aí testemunhas para serem ouvidas a respeito da possibilidade da conversão em união estável, onde deve ser comprovados os requisitos que eu já disse para vocês: a união pública, contínua, né? Ou seja, ininterrupta, sem parar, duradoura, independente do tempo, e com interesse em constituir família. São esses os elementos que devem ser caracterizados para identificar a união estável, seja ela de fato ou de direito. Eu agradeço muito a presença de você aqui nesse vídeo, espero que eu tenha ajudado com essas orientações e até mais!